Chegou o momento de ficar por dentro das notícias que acontecem na nossa região, no Brasil e também no mundo. Informação de verdade para você começar o dia bem informado. Está no ar o Prosa News. Homem é preso após furtar peça de carne e ser flagrado com maconha às margens da MG 329 em Caratinga. Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira após furtar uma peça de carne em um frigorífico e ser flagrado com maconha às margens da rodovia MG 329, nas proximidades do frigorífico Frical, em Caratinga. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 17 horas e 43 minutos. Durante o turno de serviço, equipe estático móvel receberam uma denúncia informando que o indivíduo possivelmente estaria armado em frente ao frigorífico. Diante da informação, os militares se deslocaram até o local e realizaram a abordagem de pessoas que estavam nas proximidades. Durante as buscas pessoais, em um dos suspeitos que possuía características semelhantes às descritas na denúncia, os policiais encontraram uma peça de carne presa à cintura do jovem, além de um tablete de maconha. Após contato com representantes da empresa, foi constado que a carne havia sido furtada no estabelecimento pouco antes da abordagem policial. Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A peça de carne foi recuperada e a droga apreendida. O caso segue sob responsabilidade das autoridades policiais. Gente, o menino só queria comer uma picanha. O ministro do STF, Dias Toffoli, se declara suspeito para julgar a decisão que levou à prisão de Vorcaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, declarou-se suspeito nesta quarta-feira para analisar a decisão que levou à prisão de Daniel Vorcaro na semana passada. A segunda turma do STF marcou para 13 de março a análise da decisão do ministro André Mendonça, relator do caso. No despacho, Toffoli citou que se declarou na tarde desta quarta suspeito para relatar um pedido apresentado pelo deputado Rodrigo Hollenberg, que cobra a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Câmara para apurar irregularidades financeiras do Banco Master. Abre aspas. Tendo em vista que a correlação entre as matérias objetivo daquele feito, declaro a minha suspeição sobre motivo de foro íntimo a partir desta fase investigativa, disse Toffoli. Com a decisão de Toffoli, o julgamento passa a ter 4 votos. Em casos criminais, um eventual empate favorece o réu. Interlocutores do Supremo afirmam que, apesar de Toffoli ter deixado a relatoria do caso, não ficou reconhecida pela Corte suspeição ou impedimento para ele atuar no Banco Master. Desta forma, não haveria restrição automática, cabendo ao ministro, no primeiro momento, esta avaliação. Com a suspeição de Toffoli, um novo sorteio foi realizado e o ministro Cristiano Zanin assumirá a relatoria do pedido. O preço do diesel nos postos dispara 7% com guerra no Oriente Médio, diz pesquisa. Levantamento foi feito com base em dados de 21 mil postos de combustíveis espalhados pelo país. O litro do diesel S10 chegou em média a R$ 6,70. Os números oficiais da ANP ainda não refletem a mesma alta. Os preços do óleo diesel subiram mais de 7% nos primeiros dias de março, segundo o levantamento da Internet Mobilidade, feito com base em dados de 21 mil postos no país. O índice de preços da Internet Ticket Log compara a primeira semana de março em relação aos últimos 7 dias de fevereiro. O preço médio do diesel S10 subiu de R$ 6,22 para R$ 6,70 o litro. Já o diesel comum avançou 6,10%, de R$ 6,44 para R$ 6,52 o litro. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, também calcula
os preços médios do diesel no país. Os dados mais recentes divulgados na sexta-feira, dia 6, ainda não indicaram aumentos tão expressivos quanto os apontados pela Edenred. Segundo o diretor de frente da empresa de pesquisa, Vinícius Fernandes, a alta dos combustíveis acompanhou o avanço do petróleo no mercado internacional, em meio à guerra do Oriente Médio. Há bastante preocupação sobre o combustível por conta do seu impacto indireto na inflação. O executivo destaca ainda que os preços ao consumidor têm mudado mesmo sem anúncio oficial do reajuste da Petrobras nas refinarias. A situação virou alvo de investigação do Conselho de Administração de Defesa Econômica, o CAD, após sindicatos do setor indicarem aumento ou previsão de alta nos preços da gasolina e do diesel em várias regiões, mesmo sem mudança nos valores praticados pela estatal. A investigação foi solicitada pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, na última terça-feira, dia 10. Segundo Fernandes, ainda é cedo para afirmar que haverá falta de combustíveis no país por causa do conflito no Oriente Médio. E é importante ter cautela neste momento. Abre aspas. A Petrobras ainda não anunciou reajustes e costuma avaliar o comportamento do mercado antes de tomar qualquer decisão. Fecha aspas. Além disso, mais de 30 países membros da Agência Internacional de Energia, a AIE, anunciaram nesta quarta-feira, dia 11, que vão liberar 400 milhões de barris de petróleo de suas reservas de emergência. Trata-se da maior liberação já realizada pelo grupo e deve ajudar a conter os preços. Gente, vocês viram o jogo ontem? Eu acho que o Flamengo ganhou, hein? Sem querer ser partidário. Flamengo engata a segunda vitória e deixa Cruzeiro com risco de ser lanterna. O Flamengo recebeu o Cruzeiro nesta quarta-feira no Maracanã pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e bateu o adversário por 2-0 com gols de Pedro e Carrascal. No reencontro dos técnicos Leonardo Jardim e Tite com seus antigos clubes, melhor para o português, que venceu sua primeira partida sob o comando da equipe carioca, apesar de conquistar o título na estreia, após o empate no tempo normal e triunfo nos pênaltis. Atlético vence a primeira e mantém o Inter na zona de rebaixamento. O duelo entre Atlético Mineiro e Internacional aconteceu na noite desta quarta-feira na Arena MRV. O atacante do Galo, Coelho, marcou um gol aos 25 minutos do segundo tempo, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória por 1-0 teve Everson como outro protagonista. O goleiro fez grandes defesas para segurar o time colorado e tirar o Atlético do sufoco. Essa foi a primeira vitória do Galo em 5 rodadas do Brasileirão. Adolescente é apreendido pela Polícia Civil em Ipatinga após publicação em rede social. Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil em Ipatinga, no leste de Minas, na tarde desta terça-feira, após a circulação de um vídeo em uma rede social em que ele apareceu exibindo uma arma falsa. Segundo a Polícia Civil, a plataforma responsável pela rede social encaminhou o conteúdo às autoridades, que iniciaram levantamentos para identificar o autor e o local da gravação. Após a identificação, policiais foram até a casa do adolescente. A mãe dele foi informada sobre o caso e reconheceu o jovem nas filmagens. De acordo com a polícia, o adolescente retornou para casa pouco depois da chegada dos policiais e foi apreendido em flagrante. Na casa dele foram recolhidos objetos e equipamentos eletrônicos que serão analisados durante a investigação. A arma falsa estava entre os materiais apreendidos. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Regional de Ipatinga e o caso será encaminhado ao Ministério Público para providências previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Brasil pode viver novo boom das commodities com a guerra.
Base da exportação do país, itens como soja e petróleo vêm sofrendo alta com a guerra do Irã. Para especialistas, efeitos positivos devem ocorrer no longo prazo, mas sem repetir ganhos das últimas décadas. A guerra travada entre Estados Unidos e Israel contra o Irã tem lançado incertezas sobre o rumo da economia global. A alta no petróleo com bloqueio do Estreito de Hormuz pela guerra revolucionária iraniana e redução na oferta dos países do Golfo Pérsico já leva analistas a apontarem numa inflação generalizada como uma das consequências do conflito. Além do petróleo, o choque econômico também atinge em cheio a oferta de fertilizantes, já que cerca de 1/3 dos insumos passa por Hormuz. O Irã por si só é um dos maiores exportadores de ureia, um dos fertilizantes nitrogenados mais utilizados por agricultores de todo o mundo. O impacto dessa crise nos preços ainda é incerto, mas uma alta nas commodities já vem ocorrendo nas últimas semanas. O índice CRB, um dos principais termômetros de matérias-primas básicas como petróleo e alimentos, atingiu na última segunda-feira a maior cotação desde 2011 e a tendência, segundo especialistas, é que esse movimento se mantenha pelo menos enquanto durar o conflito. O fato de estar fora da região do conflito realmente pode fazer com que o Brasil se beneficie do cenário atual. Analista Jorge Abachi, professor de economia da Universidade de Brasília, diz, abre aspas, o país se torna uma opção de investimento de uma forma geral, exatamente porque está longe das tensões. Tem uma política de se manter distanciado, estar longe do ponto de vista geográfico e político e tem várias oportunidades de negócio na agricultura, na energia e diversos outros setores, aponta o economista. Esse foi o Prosa News de hoje, dia 12 de março de 2026.